Olá, boa noite a todos. Nós damos início a mais um webinar da SBTMO, hoje, orgulhosamente, em parceria com o grupo do Gerenciadores de Dados, que é quem idealizou este webinar. O tema de hoje é como gerir e analisar os serviços do seu serviço, os dados dos seus serviços, conhecendo e viabilizando seus desfechos no TC/TH. E para abrilhantar hoje as apresentações, nós temos o prazer de apresentar Anderson Simeone, que é coordenador do grupo de gerentes de dados da SBTMO, membro da SBTMO, formado em sistemas de informação pela Faculdades Integradas de Jaú em 2007 e atua como analista de dados no Hospital Amaral Carvalho desde março de 2002. Teremos também Dr. Fernando Barroso, que é diretor da SBTMO, hematologista, chefe da equipe de transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, professor de transplante de medula óssea da instituição de mesmo nome, coordenador da residência médica de hematologia ITMO do Hospital Universitário Walter Cantídio. Temos também aqui Marcelo Paschini, que é diretor científico sênior de ensaios clínicos do CIBMTR, que é o Center for International Blood and Marrow Transplant Research, membro da SBTMO, professor associado na divisão de oncohematologia da Faculdade de Medicina de Wisconsin e médico assistente do programa de transplante de células tronco-hematopoéticas da instituição. Nós gostaríamos de dar alguns avisos antes de começar. Hoje, uma vitória para o TMO, está publicado nas redes sociais da SBTMO e também em nosso site. A portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que amplia para 75 anos o limite de idade para a realização de TMO no Brasil. Gostaríamos de convidar a todos também para que se inscrevam no Congresso da SBTMO 2020. Este ano, a entidade está preparando uma experiência totalmente diferenciada e interativa para todos. Desejamos a todos um webinar. Passo agora a palavra para o Dr. Fernando Barroso, que irá dar um recado bastante importante para a sociedade. Doutor. Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, eu queria agradecer a presença do Anderson e do Marcelo e também parabenizar a iniciativa do grupo de gerenciadores de dados com essa iniciativa da realização dessa reunião, que eu acho que é muito importante para que nós possamos avançar na catalogação dos dados do transplante no Brasil. Nós queríamos também falar um pouco da revista da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. É uma revista nova que a gente acabou de lançar o primeiro volume, e que tem o intuito de ser uma interlocução para que os transplantadores e também as equipes multidisciplinares possam ter um local de publicação dos seus trabalhos, de realização de as suas atividades e possa ter uma divulgação, que nós possamos ter realmente um local específico em que se discuta o transplante de medula. Essa revista é uma revista toda em inglês, ela tem esse espírito exatamente com o intuito de uma interseção também a nível internacional, e nós tivemos a felicidade de convidar o professor Dr. Nicholas Kroger para fazer a editoração internacional, e ele aceitou, uma alegria muito grande para nós, e a ideia realmente é de agregar e de que nós possamos transformar através da pesquisa científica, através da ciência, uma sociedade de transplante de medula cada vez mais forte e que valorize os princípios da base, do início da sociedade, com os professores Ricardo Paschini, Eurípides Ferreira e todos os que antecederam a nossa atual diretoria. Eu queria então agradecer e passar a palavra para o Anderson, que já foi apresentado pelo Igor. Ótimo, Anderson. O Anderson vai abrir a apresentação dele. Esqueci de mencionar que o Anderson é um dos 4 mosqueteiros do grupo de gerenciadores de dados, que é composto por ele, Elis, Cíntia e também pela Bruna.
Só um último recado, Anderson, antes de você começar. Eu gostaria de avisar a todos que o chat dos participantes está aberto para envio de mensagens a nós da organização e, ao final, nós passaremos essas perguntas aos palestrantes. Boa noite e bom webinar. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje eu falo em nome do Grupo de Trabalho dos Gerentes de Dados. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer à diretoria da SBTMO por essa oportunidade no desenvolvimento desse webinar, onde nós vamos falar do gerenciamento de dados no TCTH. O Grupo dos Gerentes de Dados atualmente é formado por mim, pela Cíntia Correia Silva, do Hospital Israelita Albert Einstein, Elis Regina Neves, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Bruna Letícia Geraldo, do IBCC Biosanas, e Monique Ame, do CIBMTR de Minneapolis. A missão do grupo é oferecer apoio aos gerentes de dados no país para coleta, gerência e análise das informações dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas e às terapias celulares. A visão: ser líder e apontar soluções e estratégias para a promoção da melhoria da coleta de dados, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança da informação, contribuindo para a produção científica e, consequentemente, as condições de saúde dos pacientes transplantados. E os valores são motivação, garantir a qualidade e confidencialidade dos dados em TCTH, compromisso, ética, hombridade, respeito, saúde, fé e amor, e fundamento, responsabilidade, aprendizado contínuo e espírito de equipe. O objetivo dessa apresentação é conscientizar os centros de transplante sobre a importância do registro de dados e as vantagens da participação de um registro já consolidado, que é o CIBMTR, visando conhecer os desfechos do transplante no país. Então, vou falar um pouquinho sobre a importância do registro de dados em transplante. Através do registro de dados, nós temos a possibilidade de conhecer a produção do serviço com dados reais e epidemiológicos dos pacientes transplantados no centro. Possibilita a análise de desfecho, trazendo também a possibilidade do início de produção científica, proporcionando a criação de projetos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E temos uma ferramenta no auxílio da tomada de decisão, com dedicação a melhorar os resultados e mudanças baseadas em evidência. O gerente de dados é o profissional responsável pela coleta, registro, gerenciamento e análise de dados. Ele pode propor estratégias para melhorar a qualidade das informações armazenadas. O trabalho conjunto do gerente de dados com a equipe médica e multidisciplinar pode gerar a produção científica. Mas temos algumas dificuldades desse profissional, como a falta de reconhecimento do gerente de dados como profissão no país, falta de capacitação profissional, falta de infraestrutura de material de consulta, preparação de prontuário, fichas de coleta e até mesmo estrutura física, a complexidade dos formulários a serem preenchidos e também a barreira da língua inglesa. Mas atualmente temos algumas ferramentas para desenvolvimento dessa profissão no país, como o Grupo de Trabalho Gerente de Dados, que tem reuniões mensais para discussões de temas relevantes, criação de um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação entre os GDs do Brasil, encontro de gerentes de dados no Congresso da SBTMO, realizado anualmente. Temos o Programa de Capacitação de Gerentes de Dados em TCTH, promovido pela AMIO, tem sido uma excelente ferramenta no treinamento de novos gerentes e aperfeiçoamento dos gerentes que já estão na área. Temos o curso EAD, Guia de Preenchimento de Dados Pré- e Pós-Transplante, desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein. E temos também os treinamentos online disponíveis no site do CIBMTR. Então, além de nós termos o registro dos nossos dados, por que devemos registrar os dados no CIBMTR? É a oportunidade de colaborar com a comunidade científica global para o avanço do TCTH no mundo. O CIBMTR possui uma ferramenta de coleta, armazenamento e análise de dados muito bem estruturada, com uma base de dados com mais de 540 mil pacientes, com aproximadamente 25 mil novos pacientes inseridos por ano, de mais de 380 centros de transplante. Quase 200 estudos em progresso, com mais de 1.300 publicações já realizadas. A coleta de dados através do registro nos permite uma coleta de dados padronizada, o que facilita para a avaliação dos resultados do país, trabalhos multicêntricos e até mesmo benchmarking internacional. Aqui temos um exemplo do centro A e centro B. Os dois centros coletam as mesmas informações, mas cada centro armazena de uma maneira diferente na sua planilha interna.
o que dificultaria e atrasaria um pouco o desenvolvimento de um trabalho multicêntrico ou de uma análise de dados. Já os dados dos mesmos centros A e B, coletados e recebidos de volta do registro, nós temos os dados todos padronizados, com os mesmos nomes de colunas, as mesmas codificações, o que facilitaria e agilizaria um trabalho multicêntrico e uma análise desses dados. Qualidade de dados. O CIBMTR, através do FormsNet 3, que é o portal de entrada dos dados, possui várias regras de checagem e validação do dado. Então, quando a gente está inserindo o dado primeiro inicial do paciente, nós já estamos passando por algumas checagens, com checagens de datas, ordem temporal, o que garante uma entrada de um dado mais confiável, com maior qualidade, evitando alguns erros de digitações, algumas coisas que podem acontecer. E temos também a checagem de inconsistências, que são as chamadas queries. Depois do dado enviado, já cadastrado no portal do CIBMTR, nós temos uma checagem feita pelo registro e quando eles acham alguma inconsistência, um possível erro, esse formulário fica transformado em query e o centro recebe uma planilha semanal com essas possíveis queries para checagem, o que garante o dado armazenado no registro, um dado com qualidade que passou por várias checagens. Nos possibilita também a participação em estudos nacionais multicêntricos. Atualmente temos 2 estudos no Brasil, onde a coleta de dados é feita pelo CIBMTR. São eles o Registro Multicêntrico de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas, Autólogo e Halogênicos para Doenças Malignas e Não Malignas, realizadas no Brasil e relatados no CIBMTR. Através desse projeto, nós realizamos o primeiro estudo multicêntrico usando o ClickView do eDataBack2 Center fornecido pelo CIBMTR. Esse estudo foi enviado para o TCT e foi selecionado para apresentação oral em 2019 em Houston, no Texas. Também enviado para o Congresso da Sociedade Brasileira de TMO e foi também selecionado para apresentação oral e recebeu o prêmio Ricardo Pasquini Jovem Cientista. Temos também o projeto do transplante haploidêntico em pacientes sem doador HLA compatível, um estudo retrospectivo seguido de estudo prospectivo, multicêntrico, observacional e longitudinal. Então, participando do registro, nós podemos participar desses 2 estudos ativos no país atualmente. Temos também a possibilidade de participar de alguns programas de qualidade do centro do CIBMTR, como o TCSA, Análise Específica do Centro de Transplante, onde os resultados de sobrevida global em 1 ano dos transplantes halogênicos do centro são avaliados e comparados com os resultados dos centros americanos, e gerado um score para o centro. Essa ferramenta não é obrigatória, o centro pode ser voluntário para participar. Atualmente, no último relatório, foram 14 centros de fora dos Estados Unidos que participaram, dentro desses 14, 2 centros brasileiros. O CPI, o Processo de Melhoria Contínua, onde eles farão uma avaliação do centro com relação aos prazos dos formulários solicitados pelo registro. Está sendo implementado em 3 países fora dos Estados Unidos, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Temos também algumas ferramentas disponíveis para auxiliar o gerente de dados e o centro, como o ServiceNow, que é o portal de comunicação entre o gerente de dados e o CIBMTR, onde nós podemos entrar com qualquer dúvida sobre como registrar algum dado, algum problema no FormsNet, qualquer dúvida relacionada ao registro, nós podemos enviar por aqui e eles respondem. Então, esse portal tem agilizado muito a comunicação dos serviços com o CIBMTR. Temos também o DataBack2 Center, que é a ferramenta de devolutiva dos dados enviados. Então, após o centro colocar os dados no registro, nós temos a possibilidade de acessar esses dados através de filtros, vários tipos de gráficos e até mesmo baixar a planilha com os dados enviados. Então, essas são algumas ferramentas disponíveis para os centros que fazem parte do registro. No último congresso da SBTMO em 2019, foi firmada uma parceria entre a Sociedade Brasileira de TMO e o CIBMTR, visando conhecer um pouco mais sobre a produção dos transplantes no país e o resultado e o desfecho desses transplantes. Então, essas são algumas das vantagens das ferramentas que temos disponíveis participando do registro. E quem tiver interesse de como começar, como a gente faz para se filiar ao CIBMTR, tem alguma ferramenta que ajuda na coleta de dados, nós teremos o 2º webinar do grupo de gerente de dados no dia 6 de agosto, onde iremos falar sobre o passo a passo de como se afiliar e outras informações relacionadas, e também estratégias e ferramentas para otimizar a qualidade da coleta de dados.
Essa é uma foto do nosso último encontro dos GDs, realizado no Congresso de 2019. Esse é o e-mail do grupo dos GDs. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma questão, qualquer coisa, o e-mail nosso está aí. Gostaríamos de agradecer. Obrigado. Anderson, muito obrigado. Nós vamos passar agora a palavra ao Dr. Fernando Barroso. Doutor, o seu microfone já está liberado. Eu solicitei para que o senhor também libere o seu vídeo e a sua apresentação. Já estamos conectando. Perfeito. Aí, doutor, só vou pedir para que o senhor coloque o vídeo, clique na barra inferior, no canto. Isso, perfeito. E iniciar a apresentação. Pronto, perfeito, doutor. Obrigado. Obrigado, Igor. Boa noite mais uma vez. Fiquei com a missão de falar um pouco do que nós temos na realidade no nosso país hoje, tá? Então, falar da importância, da necessidade de nós termos um registro no Brasil e de uma maneira bem ampla e que possa expressar exatamente o que nós estamos fazendo. Acho que isso é algo que vem sendo discutido nos últimos anos e a gente vem tentando encontrar um caminho que possa ser factível, que possa ser possível para que todos os centros possam realmente reportar seus dados e aí nós possamos caminhar no sentido de entender o que de fato acontece no nosso país. A gente acredita que só com essas informações nós vamos poder realmente amadurecer e progredir no sentido de um melhor entendimento do transplante no Brasil. O que nós temos hoje, que talvez seja que a maioria dos centros tem acesso, e não são todos, a sua maioria reporta os dados para a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Esse reporte ele é trimestral, tá? E habitualmente nós esperamos esse reporte anual para ter mais ou menos uma ideia de quantos transplantes são realizados em cada local, baseado na população, o número de transplantes por milhões de habitantes, e essa informação ela tem sido muito importante para nós, porque efetivamente, de uma maneira mais ampla, é a que nós temos hoje. Mas nós acreditamos que o refinamento dessa informação vai ser um grande benefício para nós todos. E aqui eu trouxe um comparativo dos centros que, de 2010 a 2019, dos centros que informam os dados ABTO, e para vocês terem uma ideia desses mesmos centros que informam a ABTO e também ao CIBMTR. Observem que de 2010 até 2019 houve mais ou menos uma manutenção dessa proporção, ou seja, não houve um grande aumento. Tá? No caso da ABTO, houve um aumento do número de reportes. Nós saímos praticamente de 2010 a 2019, ele duplicou. Aqui é muito importante uma observação que o Anderson fez, o não reconhecimento do gerenciador de dados como uma peça-chave, uma peça importante dentro de uma equipe de transplante. Eu reforço, se nós não conseguirmos olhar os nossos resultados, nós não vamos conseguir melhorar, nós não vamos conseguir aprimorar o que nós estamos fazendo. Isso só é possível quando a gente tem uma ideia do todo. Então, nós estimulamos realmente que os centros que hoje informam a ABTO possam se equipar, possam se organizar para também informar o CIBMTR. Isso a gente entende a dificuldade, eu acho que isso é importante deixar claro, nós compreendemos a dificuldade, as dificuldades locais de cada centro. Muitas vezes é o próprio médico quem reporta, então tem uma certa dificuldade nesse processo. Uma observação interessante é que hoje nós temos, desses centros que reportam a BTO,
24%, na verdade, reportam também ao CIBMTR. E o projeto do reporte ao CIBMTR hoje, todos os centros que reportam ao CIBMTR, capitaneado pela Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e pelo esforço desse grupo, que já foi citado pelo Anderson, todos foram aprovados pelo CONEP. Então, foram processos extremamente demorados, de aprovações em CEP, mas em Plataforma Brasil, e a gente insistiu bastante com essa questão para validar e para dar uma consistência a esses dados e que a gente pudesse trabalhar de alguma maneira. Uma outra informação interessante, esse foi o primeiro trabalho que foi apresentado com os dados de 7 centros que, na ocasião, informavam ao CIBMTR. Nessa ocasião foi muito interessante porque nós discutimos bastante, talvez o Marcelo lembre disso, o Anderson com certeza, de que nós precisávamos aprimorar esse número de centros. E observem que, a despeito de ser apenas 7 centros, 3.994 pacientes tinham sido reportados ao CIBMTR, e de 2008 a 2018. Tá? É interessante que, nessa ocasião, entre esses 7 centros, haviam centros bastante robustos, com um número muito significativo de transplantes, e aí eu vou citar Jaú como um exemplo de um local que tem um grande número de transplantes e também o Paraná, que estavam ali reportando seus dados. E é interessante que esses dados eles mostram, por exemplo, o predomínio do transplante autólogo no mieloma, tá? E o predomínio do halogênico na leucemia mieloide aguda, seguindo mais ou menos uma linha semelhante ao que nós temos na literatura. Quando nós observamos o reporte de pacientes com menos de 18 anos, o predomínio é total do transplante halogênico, por serem pacientes com menos de 18 anos, e a maior quantidade de pacientes com doenças não hematológicas, como a gente tem visto nas crianças, e depois a leucemia linfóide aguda. Isso é muito interessante porque só são 7 centros, é um número restrito de pacientes, mas quando nós comparamos esse pequeno reporte com o resto dos dados da América Latina, isso já foi bastante expressivo e já bastante significativo quando nós olhamos os nossos outros países irmãos da América Latina de forma comparativa. E aqui eu quero agradecer ao Dr. Sebastião Galeano e Dr. Oscar Gonzalez, que gentilmente me cederam esses slides, que são da Latin American Bone Marrow Transplantation. São dados preliminares, mas de 2018, e que foram reportados entre 14 países da América Latina, 5.532 transplantes em 2018. O Brasil é realmente o país que tem um maior número de transplantes, tanto autólogos quanto halogênicos, e depois Argentina e Colômbia. Tá? E quando nós observamos os dados de um primeiro transplante, a história também se repete. Foram 5.309 primeiros transplantes em 2018, e o Brasil sendo um dos primeiros em número de transplantes. Eu queria fazer uma observação que, nesse momento, nós estamos empenhados em reportar para a LABMT os dados de 2019. Então, eu peço a todos que ainda não reportaram, que é um reporte muito simples, bem tranquilo, e eu estimulo que todos possam reportar, porque é muito importante nós conhecermos esses dados. E aí, por que é tão importante a gente tem batido nessa tecla? Porque nós vamos poder responder sobre qual é a sobrevida global dos nossos pacientes, nós vamos poder responder sobre qual é o nosso percentual de recaída por patologias, e um dado que é muito importante, que é a non-relapse mortality, mortalidade não relacionada ao transplante. Esse dado eu considero hoje um dado precioso, porque
em muitas discussões, principalmente em casos de transplantes, em que não se tem uma convicção exata, uma forte indicação, quando você observa a non-relapse mortality do centro em que aquele indivíduo vai fazer o transplante, isso pode contribuir para uma indicação ou para uma contraindicação desse transplante. E, acima de tudo, a possibilidade de se implementar políticas públicas racionais dentro desse país, para que a gente possa compreender e entender onde nós precisamos efetivamente investir no transplante no nosso país. E aqui eu gostaria de mostrar com muita alegria, com muita satisfação, o primeiro trabalho que mostrou os desafios e as estratégias que esse grupo, que de maneira carinhosa nós chamamos de os 4 mosqueteiros, tá? Mas que são pessoas de uma bravura, de uma dedicação que a gente tem muito, muito orgulho, tá? E a publicação desse trabalho, as estratégias, e eu acredito que essa documentação ela tem um papel importante para estimular os outros centros para ir para o mesmo caminho e tomar as mesmas direções. Observem, eu estava falando de 7 centros que estavam naquela ocasião reportando. E esse trabalho, foram feitos pelos gerenciadores de dados, eles chegaram a 32 hospitais hoje reportando. E aqui, muito importante citar o papel da AMEL, na pessoa da doutora Carmen Vergueiro e da doutora Adriana Seber, junto com todos os outros centros que se propuseram a treinar os gerenciadores. Tenho conhecimento que mais de 40 pessoas estão sendo treinadas hoje, formando essas pessoas, dando condições delas compreenderem o que é o transplante e o que é relevante para que, de fato, a gente possa caminhar dentro dessa linha de raciocínio. E aqui ainda do trabalho do grupo da Cíntia, o nosso grupo, na verdade, em que nós tínhamos 40, hoje nós temos 109 centros cadastrados no Sistema Nacional de Transplante para realizar transplante, habilitados para realizar transplante no Brasil, porém, destes, apenas 41 estão autorizados a reportar o CBMTR e, no momento, em 2019, apenas 17 centros estão efetivamente reportando ao CBMTR. Esse processo iniciou-se já muito atrás, tá? Já a primeira reunião, assim, de fato, digamos assim, em que nós demos um pontapé inicial efetivo para esse processo, que está desenhado hoje, foi em agosto de 2018, no Congresso do Rio de Janeiro, em que nós conseguimos juntar a diretoria da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, o CIBMTR, na pessoa do Dr. Marcelo e seu time, e o Sistema Nacional de Transplantes. Então, essas 3 instituições sentaram à mesa e discutiram longamente uma possibilidade de que a gente pudesse unificar essa informação, aproveitar essa experiência positiva do CIBMTR e que nós pudéssemos replicar isso dentro do nosso país, tá? E evitar uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, evitar o retrabalho. Ninguém precisa informar a mesma informação a 3, 4, 5 lugares. A gente poderia ter isso disponível de maneira única e tendo a Sociedade Brasileira de Transplante e o Sistema Nacional de Transplantes como os grandes guardiões dessas informações que são tão preciosas para que a gente possa traçar um futuro no transplante. Esses dados são fundamentais para definir prioridades e perspectivas futuras, e uma das coisas que muito se discutiu foi a possibilidade de uma remuneração diferenciada daqueles centros que reportam, baseados na sua complexidade e também numa coisa que cada vez mais, quando se fala em gestão, é a questão dos resultados. Valorizar, em termos de remuneração, quem tem bons resultados, para que todos possam se esforçar em ter bons resultados, obter bons resultados, porque dessa forma nós cresceremos todos. Tá?
E outra questão que eu acho que é fundamental, tá? É uma ideia que nós tivemos e que a gente vem amadurecendo, é exigir, ou pelo menos ter como dos critérios, a existência de um gerenciador de dados nos novos credenciamentos e na renovação dos centros já credenciados, já habilitados, que possa ter a possibilidade de um gerenciador de dados de forma protocolar, de forma essencial, para que tudo que a gente está discutindo aqui possa efetivamente acontecer. Eu queria finalizar falando de outras ações que estão interligadas a tudo isso que a gente está dizendo, a parceria da acreditação FACTEX BTMO, foi uma iniciativa inédita no Brasil, é um esforço muito grande da atual diretoria, na pessoa do Dr. Nelson e de nós todos. Nós estamos empenhados em tentar implantar, em tentar buscar alternativas e caminhos para que isso possa ser viável. Isso tem sido muito discutido, inclusive um caminho para que os serviços públicos possam ter acesso também. Tá? A parceria com a Sociedade Americana de Transplante de Medula Óssea, algo que foi bastante comemorado por todos nós. E, mais uma vez, falar da nossa revista, que é o Jornal de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular, que eu convido a todos que não viram, possam dar uma olhada e possam participar e possam colocar como uma opção para a publicação dos seus trabalhos. A gente pretende que essa revista seja uma revista bastante séria e de muita importância para nós, para a comunidade transplantadora. Quero muito agradecer a diretoria da sociedade, ao Nelson, Afonso, a Adriana, o Léo, e a Carmen não está aqui porque estava nessa foto, mas ela merece esse destaque. Tá? A Cíntia, o Anderson, a Eliana, a Monique, a Carmen Vergueiro, a Elis, a Bruna, o Marcelo Pasquini, a Adri, que já citei, o Virgílio e a Thaisa, que é a minha coordenadora de pesquisa, que me ajuda bastante. Agradecer mais uma vez à Sociedade, a Latin American Bone Marrow Transplantation, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que hoje é presidida por um cearense, um grande amigo, o Dr. Wisnes Garcia, o Sistema Nacional de Transplantes de Medula Óssea, que tem sido um grande parceiro, na pessoa da doutora Daniela, que tem sido de um bastante acessível e muito sensível às nossas questões. Inclusive, a publicação hoje da ampliação do transplante. Muito obrigado, doutora Daniela, em nome de toda a comunidade transplantadora. A Associação da Medula Óssea, a AMIO, que tem feito esse trabalho hercúleo de treinar os gerenciadores, de formar essa categoria, de ter essa massa crítica no nosso país. E, obviamente, ao CIBMTR, na pessoa do doutor Marcelo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Fernando. Nós passamos agora a palavra ao doutor Marcelo Pasquini. Doutor Fernando, eu vou pedir apenas que o senhor pare o compartilhamento de sua tela. O doutor Marcelo pode... Tá ótimo. Olá, boa noite para todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui meus slides. Vamos ver se está certo. Okay. Tá ótimo, doutor. Conseguimos ver a sua tela, sim. Tá bom. Vou dar um momento só para eu acertar aqui a tela minha. Bom, então tá bom, gente. Então essa sessão é mais para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte da colaboração e desenvolvimento desse banco de dados do Brasil, né? Que a gente tem conversado sobre isso faz muito tempo. E agora existe um contínuo progresso dessa atividade, né? E eu não posso estressar mais do que já foi estressado, que esse grupo que a gente fala desse grassroots, né, que formou, né, dos GDs do Brasil, que está ajudando a formar mais gerenciadores de dados, né, para a gente ter esses dados disponíveis para o Brasil. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é dar mais ou menos uma geral, uma revisão geral sobre o CIBMTR, um pouquinho dos dados que já foram mostrados, mas com um pouquinho de atualização,
E eu vou mostrar para vocês a plataforma, assim, pelo menos como a gente está mostrando a plataforma, que são os dados consolidados do Brasil que possam ser vistos pela sociedade de maneira mais automática, né? Sem pedir que elas venham a fazer o download, né? Por exemplo, né? Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, o CNTR, para os que não conhecem, é um programa científico de colaboração entre a Faculdade de Medicina que fica em Milwaukee, em Wisconsin, e o BDMET, né, que é o Programa Nacional de Doadores de Transplante, que fica em Minneapolis, no NMDP. A função do registro do CNTR é de pesquisa. Ele recebe vários fundos federais, né, para manter essa estrutura, né, e a função e a missão é retornar os dados para ser utilizados para pesquisa científica e também agora com contratos com o governo, né, como o Anderson tinha falado, faz estudos ou comparações de benchmark, né, comparando a performance de cada centro, né, que não são uma parte muito pesquisa, mas sim uma parte de qualidade, de cuidado, né, dos pacientes que estão recebendo o transplante. Então, o registro do CMTR foi criado em 2004 com a integração do NMDP e do IBMTR, né, que estava em função desde 1970. Né? Inclusive, muitos centros do Brasil já começaram a participar do IBMTR em 1989, 88, que foram os primeiros registros que vieram de Curitiba. Então, o fluxo dos dados funciona um pouco diferente, né? Então, os centros de transplante, eles podem ser centros de pesquisa ou de registro. A diferença é que os centros de registro, eles reportam os dados só em formulários menos extensos, que são chamados de TED, ou Transplant Essential Data. E esses dados são gerais, são abertos para todos, mas eles não têm dados mais profundos de doença ou até de desfecho. Então, existe uma proporção desses dados que são divididos, que são o CRF, o Comprehensive Report Forms, que são mais ou menos 25% dos casos que são reportados por centros de pesquisa, né? Então, existe uma relação entre o centro e o CMTR, que faz com que o CMTR faça o reembolso das fichas que são reportadas de pesquisa, né? Que essas fichas são mais extensas e demora mais um tempo, né? Então, nós vemos aqui nesse slide que os dados do Brasil, né? Ou os dados autólogos nos Estados Unidos são reportados voluntariamente pela essa TED, né, que é essa Transplant Essential Data Form, e uma parte deles que é escolhido por um algoritmo que depende da idade do paciente, da doença. Ele é selecionado para ter um pool representativo no CRF comparado com o TED, porque se faz estudo só para você ter um banco de dados representativos. Então, tem alguns centros brasileiros que são centros de pesquisa que recebem pelo reporte dessas fichas, né? Então, essa é mais ou menos o fluxo dos dados que ocorre, né? Então, o Brasil cai nessa parte aqui que não são os dados não são reportados mandatoriamente, né? Ou obrigatoriamente, desculpe. Mas nos Estados Unidos existe uma lei e todos os casos, os dados de transplante halogênico são obrigatórios ser reportados para um registro, né? E esse registro é chamado STOD, e ele é um contrato direto com o governo, ele é manejado separadamente, né? Que inclusive foi um modelo que nós discutimos com o SNT, se haveria um interesse de fazer um banco de dados para fundamentar, mas para entender a qualidade do desfecho dos pacientes no Brasil de transplante. Então, esses são os dados são colocados no sistema, né? O Anderson mostrou para vocês, o sistema é chamado FormsNet, e esse FormsNet faz toda essa parte de manejo dos dados iniciais, das perguntas de volta para o centro, e também existem umas métricas se os centros estão respondendo aos dados no tempo que deve ser respondido, né?
E um fator de muita importância nos casos dos centros brasileiros, não de todos, né, mas de alguns, é que o segmento, depois de 1 ano ou 2 anos, cai muito. Então, os pacientes entram no registro e acabam não tendo segmento, então esses dados não são usados depois de 6 meses ou de 100 dias, né? Então, um fato importante que nós fizemos uma análise por desses workshops que nós fizemos dos gerenciadores de dados, a gente fez uma enquete a todos os centros brasileiros e comparamos a qualidade dos dados de segmento do centro com as respostas dessa enquete. E foi um fator muito importante que mostrou que os centros que tinham um profissional dedicado a fazer o gerenciamento de dados, o segmento era muito melhor. Então, do que os centros que não tinham isso. Então, é um fator importante que nós adicionamos isso para a sociedade, para implementar todos esses fatores aí de reconhecimento desse profissional que o Dr. Fernando tinha falado, né? Assim que os dados entram, existe uma série de aplicativos que são feitos para esse Business Intelligence chamado ClickView, que ele retorna os dados, né? Então, se vê que existem vários desses aqui, esses círculos aqui são produtos ou relatórios diferentes, né? O que nós vamos falar muito hoje é esse EDBTC, que chama-se Enhanced Data Back to Centers. E esse sistema, ele está disponível para todos os centros. Então, existe, às vezes, uma dificuldade do centro entrar nisso, mas a gente pode auxiliar, né? Quem é o mestre do EDBTC é o Anderson, ele sabe tudo sobre isso. Usa frequentemente esses dados, inclusive para aquele estudo ele usou essa plataforma, né? Então, ele favorece você não visualizar só os dados, mas você baixar os dados já prontos para análise. Então, o que é interessante é que esse instrumento evoluiu durante o tempo, que no começo você recebia uma planilha que tinha várias colunas, né, que ficava muito difícil você ser usado, mas agora essa planilha pode ser usada, né? Então, inclusive, ele funciona como um instrumento para entender a qualidade dos dados do seu centro e se os dados estão colocados corretos. Quando nós começamos os projetos do Aplo, a gente via que os números do Aplo idêntico no Brasil estavam muito baixos, mas que alguns dos gerenciadores estavam usando uma pergunta diferente, que tinha uma pergunta sobre não aparentado e mismatch, né? E tinha outra que era não aparentado other, né? Então, o other era selecionado mais frequente. Então, se você colocava para o Aplo idêntico, você não via os Aplos. Então, às vezes são coisinhas pequenas assim, que você vê assim, então é por isso que os dados não foram coletados corretamente, né? E mesmo que as fichas estão completas, no lado nosso parece que está tudo certo, mas quando você tem a utilização dos dados, você começa a ter essa outra visão e é um fator de qualidade dos dados que pode ser modificados no seu centro. A outra plataforma que nós temos são esse chamado Partner Share, que ele pode ser usado para visualização de dados de vários centros. Então, existe uma elegibilidade, você pode colocar somente pacientes com leucemia mieloide aguda ou anemia plástica, e você consegue ver esses dados assim. Geralmente, são projetos com a indústria farmacêutica que a gente faz isso, mas então, existe uma série dessa plataforma que pode ser maleável. E nós usamos esse Partner Share e o EDBTC para usar essa visualização do registro brasileiro que eu irei mostrar para vocês no final dessa palestra. Então, nós começamos um programa internacional para facilitar essa interação entre os centros fora dos Estados Unidos e o IBMTR. Com essa lei que teve nos Estados Unidos em 2007, muitas das atividades dentro do CMTR foram voltadas para condições dos Estados Unidos. Então, ficou muito centrado para construirmos o sistema para favorecer todas essas demandas desse contrato com o governo. E, pouco a pouco, os centros internacionais foram meio que deixados de lado. Então, em 2015, nós começamos a rever isso para tentar fazer um projeto que aumente o auxílio com os centros estrangeiros. Nós iniciamos um projeto com o Canadá, onde os centros canadenses mandam os dados para o registro e a gente manda para o centro de dados canadense. Então,
O Canadá não tem um registro próprio, ele usa essa plataforma e os dados retornam e eles fazem todas as análises que são necessárias no Canadá. O Canadá é um país, não é um país pequeno, mas é um país de baixa população, né, comparado com o tamanho. E é onde tem mais ou menos uns 20, 22 centros, né? Então tem muito menos centro que no Brasil, como vocês viram na apresentação do Dr. Fernando. Então nós pensamos em fazer um ciclo virtuoso, né? É um ciclo que começa com o treinamento, ele foca na coleta dos dados, no compartilhamento dos dados, acessa como é que estão esses dados e começa a fazer a pesquisa. E a pesquisa, fazendo pesquisa, vai alimentar de novo o treinamento. Então, nós começamos aqui em 2016 e agora acredito que nós estamos começando em 2020 na parte do data sharing. Nós temos agora 2 estudos de clinical research, né, que foi dito para vocês anteriormente. Então, essa estrutura está começando, mas é um ciclo que não para, né? Então, quanto mais você vai fazendo, mais você vai fazendo o fortalecimento do treinamento, melhorando a coleta de dados, e assim vai cada vez mais aumentando a possibilidade de estudos mais fortes, né, com esses dados dos centros brasileiros. Então, nós fizemos um projeto para treinar os treinadores, onde nós acolhemos grupos do GD, né, a Elis visitou a gente um tempo atrás, mas depois veio a Cíntia e o Anderson com a gente em 2016 e os primeiros 3 mosqueteiros, eles já juntaram mais mosqueteiro, agora tem um monte de mosqueteiro toda hora, a Bruna entrou também, a Bruna veio visitar a gente. Então, a gente tem as portas abertas assim, para começar a treinar, porque nós sabemos que o treino deles vai favorecer o treino de outros gerenciadores de dados no Brasil. Né? Então, esse que é a ideia, você tentar ampliar isso, né, e começar com um grupo que está já ligado diretamente com os dados. Né? Então, isso começou e nós atualizamos os dados aqui para a gente ver. Então, os dados dos números dos centros que estão aqui em verde são os mesmos que vocês viram na apresentação do Dr. Fernando, que são os dados da BTO. Agora, em 2016, como nós começamos, os dados começaram a aumentar. O problema aqui de 2020 foi por causa do Covid, né? Então, isso são casos que foram reportados, centros que estão reportados, casos de 2020. Então, existe um pouco de atraso. Mas quando você vê agora, eu falei com a Monique agora mês passado, para entender quantos centros estão reportantes e ativos. Então, no banco de dados do registro, nós temos 45 centros brasileiros. E desses 45 centros, 29 estão ativos. Então, os 29 estão todos prontos para mandar dados e estão mandando algum tipo de dado. Então, por que existe uma diferença dos 29 e dos 6? Muitos dos centros estão lidando com o backlog, ou seja, eles estão mandando segmento, eles mandam outros dados, não são dados que foram de pacientes que foram transplantados nesse ano. Existe um pouco de gap nisso, né? Que às vezes os centros deixam acumular um pouco, daí eles começam a mandar os dados depois. Mas 29 centros é um número muito bom, porque primeiro, a gente nunca teve 29 centros, e segundo, o nosso goal é chegar a 35 centros. Mas por que não 50 ou 60 centros? Porque 35 centros são os centros que fazem mais de 90% dos transplantes alogênicos. Muitos dos outros centros que estão listados na BTO são centros de transplante autólogos. Então, a maioria são centros pequenos. Então, você pegando os centros que têm a logística de pacientes que fazem transplante alogênico, nós podemos aumentar o número, né, ter a representatividade. A questão é a representatividade. Desses 29 centros, qual que é a representatividade dos transplantes do Brasil? Se nós estivermos acima de 70%, é um número ótimo, porque aí nós temos já uma ideia da casuística muito melhor do que nós tínhamos antes. Né? Então, como é que isso representa o número de casos? Então, se vocês foram ver agora o número de casos que estão reportados anualmente, a gente tem agora um número muito alto anual, que é mais de 600 casos. Então, você vê aqui, só o número de 2020 é muito pequeno, né? Só mostrando o que eu tinha falado antes, né? Mas você vê que depois do 16, com somente você
fazendo um empreendimento, uma atenção a um profissional de ciência de dados, você aumenta e tem um impacto muito grande no número de casos reportados. Uma outra ponto importante é que você está aumentando o número de centros menores também, com o aumento do número de transplante autólogo, né? O número de transplante autólogo e halogênico agora em 2019 foi a primeira vez que foi um número igual, né? Claro que nos Estados Unidos o número de autólogo é muito maior que halogênico, mas essa reporte, né, essa submissão, o reporte desses dados não ele não era tão frequente, né, para o Brasil, né? Então, esses são os dados do Anderson, né, só para você ter uma ideia desses 3.800 casos, né, comparados com esses 670, né? Agora a gente está mais ou menos com 700, esse dado de 2019, porque os centros vão criando esse backlog, né? Eles vão melhorando. E onde estão esses centros, né? Eles estão mais na parte sudeste do Brasil, com pouca distribuição dos dados do norte, né? Então, esse efeito do center density, né? Que é um fato, né? É muito desequilibrado no Brasil, né? Então, ou seja, tem muitos pacientes, dependendo do local onde eles estão, que eles têm pouco acesso ao transplante. Então, esse tipo de dado favorece a gente poder entender ainda mais essa parte, porque o paciente sem acesso, a gente não pode nem contar, né? Então, é um ponto muito importante para a gente ter o cuidado desses pacientes em todo o país, né? Então, os projetos de pesquisa, existem dois, né? O que o Anderson tinha falado, né? O projeto de AMIO. Esses projetos são projetos de infraestrutura, ou seja, são dois estudos feitos para a gente focar no treinamento do pessoal e para a gente começar a entender o que está acontecendo com os dados do Brasil. Então, a elegibilidade foi ampla para a gente incluir um maior número de centros para participar. Os centros têm essa parte do consentimento informado pela CONEP para poder que esses dados possam sair do Brasil para ser feitos os estudos, né? E os pontos do projeto da AMIO foi focado no treinamento. Então, um grupo veio para Milwaukee, ficou aqui uma semana para aprender como é que faz essa parte de coleta de dados e está contínuo essa parte de treinamento dos dados. Nós temos mais de 1.500, 1.600 pacientes nesse estudo retrospectivo, que vai de 2014 a 2018, e agora nós estamos vendo. Então, nós notamos, o que nós fazemos agora é ver o segmento desses pacientes há 1 ano e até agora 2 anos, porque agora em 2020 nós podemos ver há 2 anos. Então tem um índice de dados completos, ou seja, qual que é o número esperado do segmento dos pacientes e o número real, né? E isso é uma probabilidade. Para todos os estudos do registro, a gente tem uma meta de 90% ou a mais. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os casos, esses 1.500 casos, e dividimos isso por segmento por centro. Então, tem centro que está 100%, tem centros que está 50%. E daí, essa informação retorna para o grupo da AMIO para poder entender o que está acontecendo com esse centro, vamos tentar priorizar o segmento desses pacientes, porque tudo isso é a parte da educação, para a gente entender o que está acontecendo. E esses dados estão disponíveis para cada centro pelo FormsNet, o que é chamado de CPI, né? O CPI, que é Continuous Progress Improvement, é uma meta, uma meta que diz que se o caso, quantos casos são mais do que o segmento, que a data do segmento, né? E que estão outstanding, que não foram mandados, né? Ou seja, se o paciente foi transplantado em janeiro e nós estamos agora em junho, qual que é a porcentagem dos casos que tem 90 dias completos? 90 dias já passaram, né, agora em julho, de janeiro, né? Então, isso, ele dá essa porcentagem. Nos Estados Unidos, quando os centros estão abaixo de 90% nessa meta, eles são solicitados para ter uma explicação do que está acontecendo. Porque quando os centros não estão mandando os casos com o segmento on time, né? O que acontece é que a qualidade dos dados dele para pesquisa é muito mais baixa.
Ou seja, esses centros são excluídos de qualquer estudo clínico, porque os dados estão entrando, mas eles não têm o segmento. Isso é para não ter nenhum viés, onde você tem o centro só reporta casos dos pacientes que morreram, porque é o mais fácil, só marca um X e acabou, né? Não precisa fazer mais nada. E daí os casos de segmento, de DASH aguda, DASH crônica, que são mais complicados, eles não são não são completos, são atrasados, e isso leva a um viés de seleção dos casos. Então, esse é o processo da AME. Agora, o projeto do Einstein, né, que é o outro, o projeto APLO, ele é um projeto prospectivo. Começou em janeiro de 2018 e está rolando ainda os casos. E agora nós estamos fazendo essa avaliação de segmento, do número de casos. Então, nós queremos também fazer que esteja um overlap dos dois estudos, né, no número de centros. Porque tem centros que estão participando de um, mas não estão participando do outro. Então, a gente quer tentar fazer com que eles todos participem, né? Ou seja, tem uns centros que estão no projeto AMIO que não fazem APLO e eles não vão estar no projeto do Einstein, por exemplo. Então, não é completamente overlap, mas o máximo que a gente puder. Então, esses estudos de infraestrutura, eles vão ser avançados esse ano, 2020, né? E provavelmente analisados ano que vem. Né? Então, nós estamos em comunicação agora com os grupos para a gente poder agora começar a planejar o que vai ser feito. E a outra parte do treinamento é o treinamento do que fazer com os dados quando eles são terminados, né? Ou seja, nós terminamos 1 ano ou 2 anos de segmento, quem que vai fazer essa análise? Quem vai fazer essa análise vai ser o grupo brasileiro. Então, os dados vão ser transferidos, né, para o grupo brasileiro para que façam a análise, a publicação, etc. Porque daí existe também a parte de treinamento estatístico, né, que é importante nesses estudos. Então, agora, o modelo do registro brasileiro não é para o Brasil, para o CMTR tomar conta dos centros brasileiros, mas para que haja o uso de uma infraestrutura que está disponível e não usar os recursos, que são poucos, para desenvolvimento de TI, né, de uma tecnologia nova. Então, como é que a gente pode facilitar esse tipo de registro para que a gente visualize tudo isso no Brasil, né? Então, a ideia é que os centros vão reportar para o CMTR, né? Nós temos um acordo com cada centro, que esse acordo com os centros diz que nós podemos, os pacientes que assinaram o consentimento informado, nós podemos compartilhar os dados não identificados com terceiros. Então, os dados consentidos, a gente não vai falar que identificar esses casos, né? São todos identificados, eles podem ser compartilhados. Então, nós pensamos que podíamos usar essa plataforma do EDPTC para fazer esse tipo de uso para uma visualização dos dados e depois para os dados serem abaixados, né? E para ser feitos uma série de análises, né? Mas, primeiramente, para ter uma revisão de como estão os dados, né, no registro, né? Para ter esse mesmo modelo que nós temos no Canadá. E esse também poderia ser dividido com o SNT, e nós estamos conversando com eles com essa possível aliança, né, essa compartilhação, o compartilhamento dos dados, né. Então, como é que vai aparecer isso? Então, esses são os dados do portal, né. Eu acho que na semana que vem vai ser discutido, ou daqui 2 semanas vai ser discutido um pouquinho mais, né, que é o portal do CMTR, para você entrar no EDBTC. E isso são dois níveis de segurança. Precisa ter um aplicativo no seu celular ou para você poder entrar, né? E existe as condições, né, desses dados, né? Então, ou seja, eles falam quando que os dados são disponíveis, até que data, e quando que eles foram trancados, né? Para você saber até quando que foi, né? Porque para você entender o dado que está dentro e o dado que não entrou, né? Então, na parte inicial, existe algumas instruções, né, de como você vai usar, né? É muito interativo, é muito fácil de usar. Né? Eu vou tentar aqui usar mais ou menos, mostrar como é que esses dados funcionam. Então, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho uma outra tela que está aberta. Então, puxa vida. Aqui entrou.
Então, esses são os dados que estão aparecendo. A gente está, ainda isso aqui não foi liberado ainda, mas eu estou mostrando. Vai ter tipo não sei se vai ser a bandeira do Brasil, ou vai ser a sigla do SBTO, o que vai ser, mas aqui só para ilustrar, né? Então, esses dados aqui são dos centros que estão mandando os dados. Então, são todos esses centros que participam desses dados aqui, né? E eles mostram mais ou menos o que eu estava mostrando para vocês, o número a visualização do registro brasileiro, né? Que são os centros que estão reportando, né? Aqui todos os números de transplante, e que são todos os transplantes que são mandados, né? Isso é uma diferença importante dos números da BTO com o número do CNTR. Você sempre tem que pensar se são os números de transplante ou números de paciente. Então, os números de transplantes, que agora o centro pode mandar mais de um transplante, o número de pacientes estão aqui, né? Para vocês virem, né? Mais ou menos, né? Já estamos, se você daí for por cima, né? Ele te dá os dados, né? Mais ou menos, né? Não está fazendo, desculpa. Está meio atrasado. Aqui ele mostra mais ou menos de 2008 até 2019 o número acentuado de peripheral blood, né? O número de cordão umbilical quase diminuindo, né? E o número de bone marrow ainda abaixou bastante, mas você pode ver mais ou menos a casuística, os trends, né? Do que acontece com esses casos, né? Aqui o número de doenças, né? Que são colocados, é claro que mieloma e a LMA são os maiores casos, né? E o condicionamento, que a maioria é mieloablativo. Então, isso é mais ou menos o dashboard de todos os centros. Então, quando você vê mais ou menos o nível dos pacientes, né, você pode ver mais ou menos a idade, né, dos pacientes, né, que você pode ver que a maioria dos casos são mais novos. E tem, deixa eu ver aqui, o donor type. Desculpa, um pouco. Então, aqui é interessante saber, né, que nós capturamos o haploidêntico e o match related others, né? Então, se você for selecionado, você pode selecionar aqui do lado, né? Quais são os fatores que nós temos interesse. Então, vou selecionar deixa eu ver se eu consigo aqui, se dá certo. Estou um pouco de dificuldade aqui com o Zoom, mas... Desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade aqui, calma aí. Mas, na verdade, esse número de ADAR idêntico, você vê que está aumentando, né? Se em azul, está aumentando. Mas tem uma maneira de mostrar ele que ele não está me deixando aqui com o zoom. Mas dá uma ideia, mais ou menos, da distribuição dos doadores, né? Das doenças, né? Depois do autólogo alogênico, né? Mais ou menos o que está no país. Os regimes de condicionamento. Os números, né, diferentes aqui, né, através dos anos, do GVH, né, quais são os mais usados, né, e o condicionamento por tipos de paciente, né, tipo autólogo, e daí pode fazer o alogênico também. Aqui a doença não maligna, com reduced intensity, né? E o maligna mieloablativo, né? Que o BioSci é o mais comum. Né? E daí tem um pouco da sobrevida, né? Que é o sobrevida global, que ele mostra, né? Na análise, que pode mostrar os pacientes com LMA, por exemplo, alogênico, o autólogo, etc. Então, isso mais ou menos são os dados que vão ser visualizados, né, pelo grupo brasileiro, e ele não mostra, ele não tem ainda a capacidade desses dados serem baixados, né, para utilização ou fazer qualquer análise. Eu acho que isso é o próximo nível, né, para a gente ter, entender que que os centros estão de acordo com isso, né, ou para a gente poder facilitar isso para os estudos, né? Então, se o grupo brasileiro, o GDECO, tem ideia de fazer um summary slides, ou o SBTA fazer um summary slides para publicar na revista, esses dados podem ser usados para essa função. Estou aqui voltando para meu outro... Então, aqui
Deixa eu ver se está certo aqui. Então, isso aqui eu só tinha colocado assim, em caso eu tivesse problema para mostrar para vocês, mas eu consegui mostrar live, então não precisava passar para esses slides aqui. Então, ele mostra um pouquinho mais informação sobre doença, que eu mostrei para vocês, né? Ele mostra o tipo de LMA aqui, por exemplo, né? O condicionamento, intensidade de condicionamento. Então, ele dá mais informação que a gente já tinha antes, né? Usando só a plataforma do TED, né? E então, acho que esse é o último slide. Então, só para concluir, então, essa parceria está tendo muitos resultados, né? Então, é uma iniciativa que foi muito importante para a gente recomeçar. A gente fala sobre registro brasileiro, eu acho que faz mais de uns 15 anos, né? Que fazer uma plataforma, e a gente procurou fazer várias coisas, né? Mas agora, com isso do registro, ele facilita a gente entender qual que é a casuística brasileira. Então, quanto mais casos a gente tiver, mais centros nós tivermos, a gente pode ter uma ideia um pouco melhor de como funciona isso, né? E agora, com os estudos que estão sendo feitos, a gente vai ter uma ideia melhor ainda do que está acontecendo na plataforma do Brasil. Essa contribuição, essa colaboração entre o CNTR e o Grupo Brasileiro é muito importante, né? Nós temos até uma das nossas coordenadoras, que é a Monique, que está escutando, fala português, está ajudando, participando disso, e é uma ajuda ainda mais, até para atualizações, para a gente entender o que está acontecendo, ter o feedback, né, do pessoal do Brasil, para a gente poder melhorar isso com essa colaboração. Então, eu vou parar aqui e acho que temos um pouquinho de tempo para a pergunta, e eu gostaria de novo para agradecer por participar por isso, e foi um prazer aqui ver vocês, mesmo que está todo mundo em quarentena, né, em casa, é uma oportunidade de ver todo mundo e conversar com vocês. Um abraço, gente, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Nós vamos abrir aqui o chat, então quem quiser fazer alguma pergunta, pode nos enviar agora, tá? Vou pedir até para que o doutor Fernando e o Anderson abram novamente os seus vídeos, para que nós possamos fazer a rodada de perguntas. Doutor Fernando e Anderson, vou pedir apenas para que vocês coloquem os seus microfones tirarem do mudo. Isso, perfeito. Tá ótimo. Até para a gente começar, antes das perguntas, a gente sabe que hoje é bem desafiador, né, coletar dados de TCTH no Brasil. E aí, a primeira pergunta, até gostaria de saber de vocês, começando pelo Dr. Fernando, de que maneira o CIBMTR pode contribuir com serviços, inclusive aqueles que muitas vezes não detêm tanta tecnologia, para a implantação neste processo de padronização de dados, né? Gostaria de saber até como foi a experiência do Dr. Fernando, como foi implantar isso num serviço público e que obstáculos o senhor venceu. Obrigado, Igor, pela pergunta. Realmente é bem interessante. Há pouco tempo eu estava fazendo lembrando do tempo de quando nós iniciamos, e desde 2009, 2010, e o reporte ainda era manual, ainda não era... a gente preenchia manualmente o reporte, e inicialmente nós iniciamos fazendo com uma médica do serviço, que era a doutora Helena Pitombeira, uma professora excelente, que nos ajudou e que entendia a importância disso. E inicialmente no nosso serviço foi feito por médicos. E a coisa realmente tomou uma proporção que tornou inviável. Isso a gente sabe que no dia a dia as demandas elas são muito grandes, e nós passamos então a desenvolver projetos de pesquisa que pudessem ter pessoas para fazer o gerenciamento de dados. Então, hoje nós temos envolvidos um médico e um gerenciador de dados dentro do processo,
de acompanhamento. Eu acho que é fundamental, eu acho que é muito importante a sensibilização do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Transplantes, da importância de ter esses dados. Eu acho que isso, enquanto a gente não obtiver essa viabilização, vai ser realmente muito difícil, porque os gestores dos hospitais, principalmente hospitais públicos, ao que eu estou me referindo, eles não têm muito uma compreensão dessa importância. De forma que eu acredito que essas reuniões, esse esforço todo que está sendo feito e a ajuda da doutora Daniela do Sistema Nacional de Transplantes é muito importante para que nós possamos realmente tornar isso algo, digamos assim, obrigatório. Tá? Dentro da minha percepção de gestão, eu acredito que quando você olha teus resultados, você tem mais condição de ser mais efetivo e de obter realmente uma custo-efetividade maior. Então, o papel do convencimento do gestor que está lá olhando números especificamente é compreender a custo-efetividade, é compreender isso, que isso vai ter um papel de impacto. Você está Você tá mudo, Igor. Perdão, gostaria de saber se o Dr. Marcelo e o Anderson gostariam de comentar alguma coisa. Acho que eu falei demais, Anderson, pode... Concordo com o Dr. Fernando, né, sobre a importância. E a gente começou também lá em 2009. Também a gente tinha dificuldade em treinamentos. A gente foi para Curitiba, que era o centro de referência, para fazer o treinamento, para se adaptar em 2008, para em 2009 começar o reporte. E a gente está sempre em constante desafio. Desafios mudam, todo ano muda o formulário, aparece alguma coisa nova, por exemplo, o Covid esse ano. Então a gente está sempre em treinamento. E atualmente a gente tem essas ferramentas, assim, o curso da AMIO, o próprio o WhatsApp dos gerentes de dados, a gente troca muita ideia, então tem ajudado muito a gente a passar esses desafios. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, muito especial do Dr. Nelson Hammerschlag. Ele gostaria de perguntar ao Marcelo se nos Estados Unidos o reporte também diminuiu e ressaltar que estamos muito orgulhosos do momento em que o transplante do Brasil está passando, e ele gostaria também de parabenizar a todos os palestrantes hoje. Ele quer saber sobre o Covid, se o número de se nos Estados Unidos o reporte também diminuiu. A gente está acompanhando isso agora, o que aconteceu... Por conta do Covid. Pois é. Então, a gente notou que teve uma diminuição dos números de transplante que foram reportados, né? Mas, na verdade, o que a gente notou é que houve um aumento do número de transplantes antigos reportando, porque acho que o pessoal tudo ficou em casa e eles todos os casos estavam atrasados, eles foram fazendo casos atrasados para reportar de casa. Então, mas existe uma diminuição. Mas outra coisa que é interessante é que muitos dos transplantes autólogos, principalmente para mieloma, foram empurrados para frente. Então, o número total de transplantes diminuiu. E quando você vê, a maioria é por causa do mieloma. Agora, transplante alogênico, o CAR T-cell, tudo continuou, porque se o paciente precisa, eles estavam indo para o transplante, entendeu? Então, agora que a gente está recebendo a segunda onda do Covid aqui nos Estados Unidos, está ficando mais complicado, porque os hospitais estão mais cheios, tem mais transplante acontecendo, porque tá tudo, os que atrasaram, os de mieloma, agora só tem mieloma no hospital, né? E é porque eles atrasaram agora, estão começando, então existe uma diminuição, mas os números estão aumentando de novo. Eu tenho uma outra pergunta endereçada ao Dr. Marcelo, sobre os dados que ainda não estão disponíveis para extrair através do Data Back to Center. O CIBMTR está flexível em fazer adaptações na ferramenta para devolver o maior número de dados possível aos centros brasileiros? Eu acho que a questão é sobre a TED e a CRF, né? Porque os dados que eu mostrei para vocês e os dados que estão no EDBTC são de TED, né? Acho que uma das desvantagens muito grandes que a gente está tentando melhorar aqui é a função do DASH, né?
porque o dash agudo na TED ela não é coletado como a data e o grau, né? Ele coleta se ocorreu até dia 90 ou dia 100, né? Então isso para fazer análise, para você baixar, é muito difícil, né? Então acho que de todos é o dash. A outra coisa é recaída de LMA, né? E para você ver direitinho o que aconteceu com o paciente com LMA, o mielodisplasia. Então esses dados são todos de CRF. Então essa é uma questão muito grande que nós estamos tentando remapear. O que aconteceu agora no registro é que nós fizemos uma reestrutura muito grande. Nós tínhamos uma maneira dos dados ser processados que era a mesma por várias décadas. E essa maneira começou a ficar muito devagar. Tanto é que a gente só podia realimentar ou reprocessar os dados a cada trimestre. Então, agora teve uma mudança de como o banco de dados funciona no back-end. Então, quando os dados chegam, ele é processado para ele ser utilizado, né? Então, essa mudança está acontecendo em 2020, né? Escolheram o ano errado para fazer, né? Uma coisa super complexa, né? Mas o que vai melhorar é a disponibilidade de todos os dados, porque daí a movimentação desses dados pro EDBTC vai ser muito mais fácil. Então, isso não é uma coisa só de Brasil, é uma coisa de todos os centros de pesquisa, porque esse centro de pesquisa só consegue baixar o TED, né? Então, por enquanto, é só o TED, mas a gente está ampliando o número de variáveis que estamos colocando. Porque nós desenvolvemos também o registro de terapia celular. E o registro de terapia celular também está entrando pelo EDBTC. Então, se você faz o CAR-T-cell, você abaixa pelo EDBTC também. Então, como o CAR-T-cell veio forte, o projeto de colocar o CRF, né, os dados de pesquisa, foi para baixo. Então, nós temos agora TED e essa terapia celular, mas não tem o CRF ainda, né? Então, eu acredito que isso vai acontecer agora nesses próximos meses ou até o ano que vem, né? Dependendo do que... Agora é tudo Covid, né? Se você não tem Covid no nome, não tem prioridade, né? Verdade. Legal. Uma pergunta aqui para o Anderson. Que dica você daria para quem quer começar a reportar dados, inclusive quais as recomendações para os médicos que querem ingressar no projeto de registro via BMTR? Acredito que a primeira dica para quem quer começar a reportar é o trabalho conjunto com a equipe médica. Sim, é muito importante para o gerente de dados ter o apoio do chefe, o apoio da equipe médica, os médicos conhecerem os formulários, porque sabendo que o gerente vai ter que preencher, ajuda no desenvolvimento da evolução clínica, facilitando esse trabalho. Então, essa interação médico e GD é muito importante para facilitar o reporte de dados. E uma dica para quem quer começar o reporte, no dia 6 de agosto nós vamos ter o segundo webinar, onde vamos ter uma apresentação da Monique, no passo a passo como se cadastrar no CBMTR e as ferramentas em desenvolvimento para ajudar na coleta de dados. Bom, gostaria gostaria agora que os senhores fizessem as suas considerações finais sobre a apresentação de hoje. Nós recebemos algumas perguntas, mas por conta de tempo nós vamos encaminhar por e-mail e depois respondemos aos nossos espectadores. Gostaria de começar com o Dr. Fernando Barroso. Bom, eu queria mais uma vez agradecer muito a oportunidade da gente estar discutindo esse tema que eu acho essencial. Agradecer ao Anderson, agradecer ao Marcelo, agradecer a todos os que estão assistindo e que a gente possa realmente progredir e ter bastante progresso na evolução e no processo de reporte dos dados. Muito obrigado a todos. Anderson. Gostaria de agradecer em nome do grupo de trabalho de gerente de dados essa oportunidade. A discussão desse tema é muito importante para a gente, que está no dia a dia ali coletando os dados. E a gente fica muito feliz de ver essas apresentações, começando a ter alguns dados do Brasil. Isso é muito importante para a gente conhecer as análises de desfecho. E agradecer a todo o Dr. Fernando, o Dr. Marcelo e a SBTMO. Obrigado. Dr. Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar o grupo dos gerenciadores de dados, né, que estão continuando o trabalho e a publicação do artigo deles, que foi
foi um marco, né, desse grupo, né, mostraram tudo a evolução disso, né, isso foi muito bom. E isso já, pelo menos daí, começa a ter mais esses resultados, dá mais estímulo para continuar o trabalho. Então, vendo os números crescendo dos centros, é muito bom ver isso. E nós continuamos auxiliando vocês, o que precisa aqui. Por favor, me contacte, né? E eu apoio muito essa interação, esse tipo de webinar, né? Um abraço a todos e foi muito bom ver vocês e comunicar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao grupo dos gerenciadores de dados e convidar a todos que nos assistiram, que estão nos acompanhando, a acompanharem a segunda parte desse webinar, que acontece no dia 6 de agosto, às 7 horas da noite, que é o segundo webinar dos gerentes de dados. Nós vamos falar sobre o CIBMTR, a inclusão de novos centros, a apresentação do passo a passo em como se afiliar e outras informações relacionadas e também com a coleta de registros e dados em TC/TH, estratégias e ferramentas para otimizar a qualidade. Esse e outros webinars ficam disponíveis também no canal do YouTube da SBTMO. Nós agradecemos a todos e quem tiver dúvidas posteriores pode nos escrever também através do e-mail comunicação@sbtmo.org.br. Boa noite a todos, muito obrigado aos palestrantes também. Boa noite. Boa noite. Obrigado.